Fala, rapaziada, é tempo de jogo. Achou que não ia ter, né? Achou que a gente ia deixar passar, que ia esquecer. Tá errado. Tempo de jogo, rapaziada. Tô aqui pra falar de Inglaterra e França, tá? O jogo que definiu o terceiro colocado da Copa do Mundo. Jogo absurdo, jogo muito bom, jogo melhor e muito provavelmente será melhor do que a final da Copa do Mundo. Difícil a gente ver Copa finais de muitos gols, né? Então a gente espera que seja uma final de poucos gols. Dito isso, vamos falar desse jogo absurdo. 6-4 Inglaterra contra a França. Sim, rapaziada, um jogo de 10 gols. Copa chegando no fim e um último espetáculo, talvez o melhor jogo dessa Copa do Mundo. Claro, a gente ainda não sabe da grande final, mas muito difícil superar isso. Rapaziada, o jogo começa muito cedo. Declan Rice aos 3 minutos, Inglaterra em cima, amassando. Parecia que a França tinha esquecido que tinha jogo de Copa, simplesmente deixa pra lá, né? Terceiro colocado basicamente não dá em nada, teve algumas modificações e tudo mais, mas tinham coisas a serem definidas ainda assim, né? Inclusive até permanências de técnicos, dependendo de resultados, né? A gente já sabe que a seleção francesa vai trocar o técnico, já foi anunciado Zinedine Zidane como técnico do próximo ciclo da Copa para a seleção francesa. O técnico da Inglaterra já foi anunciado também que ele se mantém. Thomas Tuchel fica até pelo menos a Euro, aí depende do seu desempenho. Garantindo o terceiro colocado aqui agora, ganha uma sobrevida. E dependendo de como for a atuação na Eurocopa, pode ser que ele se mantenha para fechar o ciclo para a Copa do Mundo. Rapaziada, depois do gol do Declan Rice, aos 13 minutos, aos 18 minutos, com o Sá faz o segundo gol. E que nem eu falei, a França parecia que tinha esquecido como jogar bola, ou que horas era para jogar bola. Saka, aos 37 minutos e aos 45, mais um, Saka faz o 4-0. Era 4-0 para a Inglaterra no primeiro tempo. Aí daí a gente já esperava, né? Vai tirar os jogadores, vai descansar o jogador, vai iniciar as férias mais cedo e tal, né? Mas não, a França começou a reagir no final no começo do primeiro tempo. Kylian Mbappé diminui o resultado, empatando, inclusive, na artilharia de todos os tempos de Copa do Mundo, com 21 aos 48 minutos. Barcola faz o 4-2 para a França, 4-2 para a Inglaterra, mas diminui, né? Barcola aos 54 faz o gol. E aos 66 minutos, Kylian Mbappé faz o gol de número 22 dele em Copas do Mundo. O maior artilheiro da história de Copas do Mundo de todos os tempos. A gente ainda não sabe se o Lionel Messi vai fazer gol. Muito difícil gols em finais, mas até o momento Kylian Mbappé com 22 gols, tá, rapaziada? 22 gols, absurdo. Terceira Copa só dele. Tem mais gols do que jogos pela seleção francesa em Copas do Mundo. O que faz Kylian Mbappé é pegar um recorde, quebrar e vai colocar uma faixa nesse recorde de praticamente inquebrável, tá? Pra vocês terem uma ideia, do Close demorou 6 Copas pro Messi chegar. Ou imagina para alguém vir depois e quebrar o do Kylian Mbappé. Hoje com 22 se torna o maior de todos os tempos. Então vamos ver ainda, provavelmente o Kylian Mbappé ainda joga mais 2 Copas pelo menos. Então vamos ver aonde ele vai deixar esse número e aonde ele vai deixar essa linha. Voltando para o jogo, aos 87 minutos o Saka faz mais um gol, hat-trick do Saka, tá? Jogaço o jogo para chamar de seu nessa Copa do Mundo, apesar de ser um jogo que vale só o terceiro colocado, vale ainda alguma coisa, medalha de bronze para a seleção da Inglaterra, e o Saka aos 87 faz mais um gol, tá? Ficando assim 5-3. Ousmane Dembélé faz um último gol dele em Copas do Mundo também, aos 96 minutos. A gente tem 5-4, mas aos 98 minutos, Jude Bellingham, para marcar a sua última presença também nessa Copa do Mundo, para não sair sem o seu gol, que fez muitos, inclusive. Jude Bellingham, aos 98 minutos, faz o gol, 6-4, um jogaço de bola, rapaziada, tá?
Vamos lá, fechamos aqui o terceiro colocado, fazer rapidinho aqui com vocês uma ideia de como vão jogar essas seleções em próximas Copas. Muitos desses jogadores vão se manter no ciclo, vão ser renovados. A gente tem que ver o que o Thomas Tuchel vai pensar para fazer em próximas Copas do Mundo, né? Se ele for mantido, se ele não for sair depois da Euro. E até para a Eurocopa, o que ele vai querer fazer com essa seleção da Inglaterra. A gente esperava muito da seleção da Inglaterra, mas fez um jogo terrível contra a Argentina, o que condicionou muito um questionamento do porquê manter o Thomas Tuchel, né? Apesar de tudo, termina uma Copa do Mundo em terceiro colocado, uma coisa que a Inglaterra não fazia há muito tempo. Então, assim, querendo ou não, foi um resultado ok para um técnico que também não teve muito tempo de ciclo, né? Então, você manter um cara desse só pode imaginar uma melhoria para a próxima fase, né, rapaziada? Então, assim, eu acredito que manter o Thomas Tuchel talvez seja a decisão correta, mas ele tem que acertar os jogadores, tem que trazer esses jogadores com nome, e não só nome. Esses jogadores trazem muita habilidade, somam muito. Sim, o Palmer fez falta nessa Copa do Mundo, sim, o Phil Foden fez falta nessa Copa do Mundo, e as próprias mexidas do Tuchel nessa Copa do Mundo deixaram a desejar. Num jogo onde o Harry Kane passa em branco, né? Eu acho que ele nem chega, se eu não me engano, ele nem chega a jogar. O Kane realmente não entra, então poderia ter sido colocado para ainda brigar por essa artilharia e tal, mas o Thomas Tuchel decidiu que não, que ele não deveria e ficou. Kylian Mbappé muito provavelmente termina a Copa do Mundo sendo o maior artilheiro. Esse grupo da França provavelmente vai se manter, que nem eu tinha comentado. Vamos ver qual é a ideia do Zinedine Zidane para essa próxima Copa, para essa próxima Euro. Já vai ser a nossa primeira ideia de como joga a França. Mas a França vem das últimas 3 Copas sempre estando entre as 4 melhores ou até mesmo campeã, né? Na Copa de 22 foi finalista, na Copa de 18 foi campeã. Então, assim, é absurdo o que tem feito, o que fez nesse seu ciclo de Champions pela seleção francesa, tá, rapaziada? Finaliza bem ainda entre os 4 melhores, mas deixou a desejar. Tomou um baile da seleção espanhola, um nó tático absurdo, onde dependia muito das suas individualidades, acabou deixando muito a desejar nessa última Copa do Mundo. Veio de campeã, vice a 4ª colocada. Então o trabalho, apesar de estar sempre envolvido entre as 4 melhores seleções, foi um trabalho que veio caindo com o decorrer dos anos. E na teoria a seleção francesa era uma das seleções mais fortes, se não a mais forte, com jogadores no papel, tá? Então é isso, rapaziada. Esse foi o tempo de jogo, um videozinho mais curtinho aqui, só para falar com vocês do terceiro colocado, só para também não passar em branco, demorou? Fechando e completando aqui o nosso ciclo de Copa do Mundo. Grande abraço, rapaziada. A gente volta para falar da grande final. Um abraço!